A organização da mente humana e o equilíbrio nas ações do homem vem do Espírito Santo de Deus. Eu sou Márcio Múrcia e este é o programa E Agora Minha Vida Está Uma Confusão, o que eu faço? Quando a pessoa diz minha vida está uma confusão, ela quer dizer que brigas, discussões, desavenças, desorientação, bagunça, tudo isso está acontecendo ao seu redor. Ela está envolvida, ela está proporcionando, ou então ela está dentro dessas situações chamadas de confusão. Confusão também quer dizer Babel, não há entendimento. Na Bíblia, no livro do Gênesis, nós vemos lá a Torre de Babel. Os homens resolveram construir uma torre para chegar até os céus, alcançar Deus. E de repente cada um começou a falar uma língua, cada um começou a falar um idioma e ninguém mais se entendia e a torre ficou sem ser construída. A confusão mais comum que nós experimentamos é a mental, mas ela pode ser uma desordem física e ela pode ser uma confusão também espiritual. Mentalmente, quando estamos confusos, há uma desordem, há o desencontro do que pensamos e como agimos. Uma pessoa fala uma coisa, nós entendemos outra. Nós comunicamos uma ordem, uma determinação, a pessoa não compreende. É uma desordem total, é um desencontro, não há diálogo, não há comunhão, não há consenso. Então a confusão mental, ela gera um desgaste emocional, irritabilidade, nervosismo e muitas vezes pode chegar a brigas, confusões, separações e principalmente racha, divisão. Duas pessoas, por exemplo, dois sócios numa empresa, estão trabalhando juntos com o mesmo objetivo, com a mesma finalidade, querem chegar ao mesmo lugar, mas não conseguem, porque cada um coordena e ordena os seus pensamentos, consequentemente os seus atos, de forma desordenada, ou seja, cada um está pendendo ou caminhando ou puxando para um lado. Não há uma comunhão, não há uma ordem, não há uma sintonia e muito menos uma concordância entre eles. Se essa confusão, se essa desordem mental não for combatida, não for ajustada, consequentemente a pessoa adoece. Então vem essa desordem física. Mentalmente está abalado, o organismo acaba reagindo de uma forma negativa e a pessoa adoece com facilidade, ela fica com baixa resistência, ela fica mais vulnerável a doenças. Então a ordem emocional vai ajudar na desordem física. A confusão espiritual é a pior para o ser humano, para mim e para você. Sabe por quê? Se estivermos bem emocionalmente, nós conseguimos ordenar parte da nossa vida, não a sua totalidade. Se estivermos bem fisicamente, também o físico ordena uma parte, não a totalidade. Se estivermos bem emocional e fisicamente, nossa vida vai estar ordenada, mas também não chega à totalidade. O que dá a totalidade, o que deve ser o primeiro no equilíbrio, na ordem, no controle da nossa vida, é a vida espiritual. É a vida espiritual, é a nossa parte espiritual que consegue ordenar o emocional e o físico. Como eu já disse, o emocional não consegue, nem o físico, e nem os dois juntos. Então, ordenando a nossa vida espiritual, nós vamos conseguir ter um equilíbrio melhor. Nós vamos conseguir organizar a nossa vida e começar a caminhar com sentido, caminhar com resultados e principalmente saber para onde nós estamos indo. A confusão, ela pode atingir todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, um casal de namorados, de noivos, a vida profissional, a vida financeira, a vida emocional e física, como eu já disse, a vida espiritual. Quer dizer, o homem pode ser atingido na sua totalidade por essa confusão. O que fazer? Como lidar com isso? Como resolver essa situação? Primeiro passo fundamental, sair da confusão, sair do rolo, sair da briga, sair daquele desentendimento. Ah, mas como eu vou sair se eu estou brigando, se há um desentendimento, se há uma confusão, eu preciso resolver silenciando. Então, o primeiro passo, sair da situação.
olhar de fora, ter uma visão geral e global, silenciando. Quando a gente silencia, a gente se acalma. Depois nós estamos calmos, a gente consegue raciocinar, pensar, enxergar de uma outra forma, porque a confusão nos deixa cegos, sem visão, sem perspectiva. A gente só olha em frente, a gente só tem uma solução. Olha, só existe um meio, eu só posso resolver isso de uma forma e de uma maneira. Nunca e nem sempre é verdade. Silenciar, sair da situação, se acalmar e analisar primeiro, pensar de que forma eu posso fazer. Será que existe uma outra solução? Tem um outro caminho? Será que existe algo que eu não estou enxergando? Será que eu estou vendo coisas demais? Percebe o que acaba acontecendo? A confusão vai se tornando generalizada na nossa vida, nos nossos sentimentos e, consequentemente, nos nossos atos. Diante de situações que estão confusas, normalmente a gente não consegue pensar. A gente só consegue agir. E muitas vezes essa ação, essa força física, eu vou trabalhar, vou correr atrás, eu vou tentar resolver, muitas vezes é inútil. É cansaço e mais cansaço sem resultado. Essa força bruta de fazer nem sempre traz resultados porque não estamos pensando, não estamos raciocinando, não estamos analisando antes de agir. É o fazer por fazer. Isso é muito cansativo e não traz resultados favoráveis. Com isso, a gente passa a esperar para decidir, não tomar uma decisão precipitada, esperar um pouco, aguardar, analisar, pensar, ver outras perspectivas, ver outras possibilidades, enxergar de uma outra forma, ver de uma outra maneira. Isso é fundamental. E por último, o melhor. Parou, saiu da situação, silenciou e começou a analisar, pensar para não decidir. E antes de tomar qualquer decisão, antes de dar um passo, vida de oração. Quem entender, quem compreender ou quem já faz isso, de entender que a vida de oração leva à compreensão da nossa vida, da nossa realidade. Porque podemos fazer todos esses passos e esse exercício que eu acabei de dizer. Mas se não houver a parte espiritual, não houver a oração, estar na presença de Deus, a execução desses passos, a concretização vai ser falha também. Gastar tempo com a oração, aquela agitação, eu quero resolver o que fazer, como pensar, pede ao Espírito Santo, eu já vou executar. Você vai se cansar, aguarda, de repente não é o momento, não é momento de agir, então vamos agir com intensidade, vamos fazer com calma, gradativamente, passo por passo. Não, vamos realmente fazer violentamente, porque precisa de uma injeção de ânimo, mas com potencialidade. Tudo isso é o Espírito Santo de Deus que vai definindo na nossa vida. Quem resolve fazer essa experiência, quem consegue ter essa calma, ter essa visão espiritual, normalmente sai da confusão que está, independente da área, da região ou da situação em que ela está agindo. A confusão não combatida toma conta da nossa vida. Sair dela, silenciar, raciocinar, pensar, avaliar, depois agir, e uma vida de oração para encontrarmos o caminho e não entrarmos de novo em confusão. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, vamos pedir a sua serenidade, a sua tranquilidade, porque a confusão irrita, a confusão desordena toda a nossa vida. Vem, Santo Espírito de Deus, acalmar o nosso coração, silenciar a nossa mente e programar dentro de uma ordem, nunca na desordem, as nossas ações. Que a sua presença nos leve ao equilíbrio de pensamento, de ações e principalmente uma vida em Deus. No programa anterior nós gravamos o primeiro de respostas. Eu estou aguardando a sua sugestão diante de tal situação, tal realidade, o que eu faço. Também faça os seus comentários, o Facebook, nos ajude, colabore, e nós vamos responder nos programas diante da sua sugestão, da sua dúvida e da sua colaboração.